A Baía de Sines foi palco de uma ação de formação e jornada do Campeonato Nacional de Fórmula Futuro pelo segundo ano consecutivo. Mas 2015 trouxe uma novidade à prova alentejana, com a inclusão no Grande Prémio de Sines da terceira e última etapa do Campeonato Nacional de Jet Ski, em que pela primeira vez estas duas disciplinas sob a égide da Federação decorreram em simultâneo no mesmo evento. Para nós é gratificante porque, obedecendo a uma linha de ação, nós conseguimos finalmente que duas disciplinas estivessem aqui interligadas. Os barcos através da Fórmula Futuro, 8 aos 18 anos os praticantes, sobretudo na parte de iniciação e, captação de novos valores, e o jet ski nas suas classes no Campeonato Nacional. A Fórmula Futuro é importante e isto dar dinâmica a esta baía excelente que está aqui para a prática dos esportes motorizados e neste caso da motonáutica. Portanto é importante e quer seja de Fórmula Futuro, quer seja de jet ski, quer seja do Campeonato Nacional, quer seja uma prova internacional, nós estamos receptivos e ficamos muito contentes que sejamos escolhidos para a realização desses eventos. As honras de abertura do Grande Prémio ficaram, no entanto, a cargo dos mais novos que participaram na etapa da Fórmula Futuro. Cerca de 3 dezenas de inscritos marcaram presença nesta iniciativa destinada a jovens dos 8 aos 18 anos. Aos 20 participantes que se encontram a disputar o Campeonato Nacional, vindos de Rezende, São Martinho do Porto, Lisboa, Venda do Pinheiro, Arruda dos Vinhos e Portel, juntaram-se alguns jovens locais que ficaram a conhecer as normas de segurança, os circuitos e as embarcações a utilizar nesta classe de iniciação, ou seja, barcos semi-rígidos com um comprimento máximo de 3,60 metros, de acordo com os regulamentos da União Internacional de Motonáutica. Em Sines foram criados 2 circuitos, onde todos os participantes, divididos pelas 5 categorias que compõem esta disciplina em função da idade, puseram à prova a destreza em velocidade no slalom e a perícia nas manobras. Nas classes 1, 2 e 3, os jovens pilotos são sempre acompanhados por um monitor credenciado da Federação, o mesmo acontecendo se justificar nas classes 4 e 5, mas aqui só durante os treinos. Em comum, a obrigatoriedade do uso de colete e capacete de segurança. No somatório das provas efetuadas, Guilherme Gancho, da Venda do Pinheiro, foi o vencedor da classe 1, enquanto na classe 2 o triunfo pertenceu a Tiago Clérigo, de São Martinho do Porto. Tomás Macedo, de Rezende, venceu na classe 3, Daniel Sousa de Portel na classe 4 e Tiago Pereira, de Lisboa, festejou a vitória na classe 5. Na classificação dos iniciados locais, Miguel Mascarenhas subiu ao primeiro lugar do pódio da classe 1, Inês Mascarenhas da 2, Pedro Varela da 4 e André Saraiva da classe 5. As provas correram-me bem e eu gosto de estar aqui. Desejo melhorar e continuar a praticar para ver se chego ao Mundial o próximo ano. Passamos para a terceira e última etapa do Campeonato Nacional de Jet Ski. Depois dos Açores e de Mirandela, foi a vez da Baía de Sines acolher esta competição que atribui os títulos de campeões nacionais de 2015. Numa organização do município de Sines, da Federação Portuguesa de Motonáutica e da Promotora Livre, Associação Náutica Motorizada, em provas tiveram pilotos das classes Ski Juvenil, Ski Júnior, Ski Senhoras, Ski GP3 e ainda Ski Division GP1. Antes da competição, atenções centradas no paddock, local onde os participantes preparam os conjuntos, sempre com particular atenção para os pormenores técnicos. Começamos com a categoria Ski GP3, com realce para a participação do piloto do Motogalos de Barcelos, André Barbosa, que atualmente ocupa a terceira posição na classificação geral do Campeonato da Europa da União Internacional de Motonáutica, e de Martim Galego, que este ano alcançou o segundo lugar do pódio na etapa do Europeu realizada em Mirandela. Dos Açores vieram 3 atletas do Angra Yacht Clube, Rita Sousa, Cláudia Silva e Ana Martins, todas com dupla participação neste grande prémio, às quais se juntaram ainda os pilotos Rafael Cecílio e André Pacheco. Mas foi entre Martim Galego e André Barbosa que se travou um intenso duelo pelo primeiro lugar, com o piloto de Lisboa a instalar-se na liderança desde os instantes iniciais e a ser o mais rápido a concluir 18 voltas ao circuito em 13 minutos e 56 segundos. André Barbosa gastou mais 16 segundos e concluiu na segunda posição. Com menos 2 voltas da dupla da frente, Rafael Cecílio foi terceiro. Apesar de um segundo lugar ser suficiente para André Barbosa se sagrar campeão nacional em Ski GP3, a verdade é que o atleta de Barcelos entrou na segunda manga decidido a garantir o triunfo. Assumiu o comando logo no arranque e teve em Martim Galego, vencedor da manga inicial e campeão nacional desta classe em 2013, o principal perseguidor. A dupla foi proporcionando momentos de emocionante despique,
como comprovam os apenas 2 segundos de vantagem com que André Barbosa cruzou a boia de meta. Desta vez, Rita Sousa superiorizou-se a Rafael Cecílio e garantiu a terceira posição. Com um vencedor em cada manga, ditou o desempate que André Barbosa ocupasse o primeiro lugar do pódio e confirmasse o título de campeão nacional em ski GP3. Martim Galego foi segundo e Rita Sousa terceira, precisamente as mesmas posições com que terminam também o campeonato nacional. Passamos agora para a classe Ski Júnior, com forte representatividade de atletas dos Açores. Maria Rodrigues em representação do Clube Naval de Ponta Delgada e Gonçalo Pereira, Filipe Cabral e Brenda Riqueza pelo Angra Yacht Clube. Com dupla participação neste grande prémio e com o título de campeão nacional já assegurado em Ski GP3, André Barbosa apresentou-se à partida para a primeira manga da competição de Ski Júnior como o principal candidato à vitória. O piloto do time Jet Ski Motogals de Barcelos impôs um ritmo forte e foi o único a completar 15 voltas ao circuito, com o tempo total de 11 minutos e 23 segundos. Com menos uma volta do vencedor, os açorianos Gonçalo Pereira e Filipe Cabral concluíram na segunda e terceira posições. História idêntica na segunda manga, com André Barbosa a efetuar uma corrida bem conseguida e a impor-se novamente aos mais diretos perseguidores. O atleta de Barcelos confirmou mesmo o favoritismo e somou nova vitória neste grande prémio que lhe permitiu amealhar mais um título de campeão nacional, desta vez em Ski Júnior. Gonçalo Pereira e Filipe Cabral repetiram o resultado da manga inicial e subiram ao segundo e terceiro lugares do pódio, as mesmas posições que ocupam na classificação final do campeonato. Nesta época foi espetacular, foi 2 campeonatos num só, foi um bicampeonato nacional. Assim, não tenho muito a dizer do campeonato, tive uma grande concorrência, o Martim Galego, deu luta até a última boia, esta última manga de GP3 foi uma grande corrida. Agora é pôr os olhos apontados para a próxima corrida de França no próximo fim de semana. Imagem já da manga inicial de ski juvenil, constituída por jovens atletas das camadas de formação. Da região autónoma dos Açores, Luna Garcia e Gonçalo Riqueza representam o Angra Yacht Clube, enquanto Pedro Mendonça e Gonçalo Rodrigues se apresentam pelo Clube Naval de Ponta Delgada. Diogo Barbosa, Tomás Silva e Mateo Valente formam a equipa do Jet Ski Motogals de Barcelos. Vitorino Rodrigues superiorizou-se a Diogo Barbosa durante a terceira volta e foi ganhando vantagem sobre o atleta de Barcelos. Concluiu as 11 voltas ao circuito em 8 minutos e 50 segundos, deixando Diogo Barbosa na segunda posição a 20 segundos de diferença. Com menos uma volta da dupla da frente, Mateo Valente levou a melhor sobre Tomás Silva e terminou no terceiro lugar. À partida para a segunda manga, Vitorino Rodrigues voltou a apresentar-se mais forte, com um domínio evidente da corrida desde o início. 9 minutos e 38 segundos foi o tempo necessário para o jovem piloto do Clube Naval de Ponta Delgada arrecadar a vitória neste grande prémio e festejar a conquista do título de campeão nacional ski juvenil. Diogo Barbosa, que este ano conquistou a medalha de ouro no europeu desta categoria, demorou mais 45 segundos a cruzar a boia de meta e garantiu a vice-liderança, enquanto Mateo Valente, medalha de bronze também no europeu, ocupou o terceiro lugar do pódio, as mesmas posições com que terminam o Campeonato Nacional de 2015. Sinto-me muito satisfeito. Lá nos Açores eu ganhei na minha casa. A Mirandela não me correu muito bem, mas fiquei em segundo lugar, foi um bom resultado. Agora em Sines foi uma prova espetacular. Podia ter corrido melhor, mas estou muito contente por ser vice-campeão nacional logo no primeiro ano. Nos Açores era a primeira prova que eu fazia e era mar, não estava muito habituado e fiz segundo. Em Mirandela, gosto de treino em Rio, gosto mais e consegui ganhar e aqui tentei, só que o Vitorino conseguiu levar a melhor. Terminamos a terceira etapa do Campeonato Nacional de Jet Ski 2015 com as classes Ski GP1 e Ski Senhoras. Na competição feminina era esperada uma prova renhida entre a atleta de Lisboa, Joana Graça, e a açoriana Rita Sousa, vencedora desta categoria em 2014. A dupla não desiludiu e foi proporcionando momentos de intenso despique. Rita Sousa revelou-se mais forte durante o decorrer da manga e concluiu as 16 voltas ao circuito em 13 minutos e 30 segundos, deixando Joana Graça na vice-liderança a 20 segundos de diferença. Com um ritmo inferior e apenas 11 voltas cumpridas, a atleta do Angra Yacht Clube, Ana Martins, concluiu no terceiro posto. Em ski GP1, a supremacia pertenceu a Martim Galego
Ele que no seu mais recente palmarés conta com o título de campeão nacional de 2013 nesta classe rainha, um terceiro lugar em 2014 e um segundo lugar do pódio na etapa do Europeu realizada este ano em Mirandela. Resultados de destaque para o piloto de Lisboa, que se impôs na liderança desde o início e concluiu as 17 voltas ao circuito em 13 minutos e 10 segundos, superiorizando-se ao madeirense Marcos Correia, que gastou mais 30 segundos. Rita Sousa, a pontuar igualmente para esta classe, foi terceira classificada. No arranque da segunda manga, resposta pronta de Joana Graça, com a atleta da Flyjet Racing Team a não se dar por vencida e a mostrar que pretendia sair de Sines com uma vitória. Impôs um ritmo forte e instalou-se no comando da corrida, superiorizando-se desta vez à sua mais direta perseguidora. Aliás, foi a única a efetuar 16 voltas ao percurso, com um tempo total de 13 minutos e 43 segundos, relegando as açorianas Rita Sousa e Ana Martins para o segundo e terceiro lugares. Com uma vencedora em cada manga, ditou o desempate que o triunfo pertencesse a Joana Graça, que pôde assim festejar em Sines a conquista do título de campeã nacional de 2015 na categoria Ski Senhoras. Rita Sousa é vice-campeã e Ana Martins conclui o Nacional de 2015 na terceira posição. Foi uma boa surpresa, infelizmente não pude fazer a primeira prova nos Açores, mas foi uma boa luta e foi um ano intensivo de treinos para conseguir chegar aqui. Martim Galego voltou a não dar hipótese à concorrência e garantiu mais uma vitória nesta competição. Foi o único a completar 17 voltas ao circuito, deixando Marcos Correia no segundo posto com menos uma volta e Rita Sousa na terceira posição com menos 2 voltas. No entanto, o triunfo em Sines não foi suficiente para o piloto da Galego Team conquistar o título de campeão nacional, já que no somatório das 3 etapas realizadas, o atleta da Madeira Marcos Correia amealhou mais pontos e é o novo campeão nacional Ski GP1. Rita Sousa concluiu o nacional na segunda posição e Martim Galego ocupou o terceiro lugar. Fico sempre satisfeito de atingir um objetivo destes, é bom. Tivemos algumas dificuldades, mas tive que correr com o jet, mas acabou por correr bem e alcançamos os objetivos. Apesar de não entrarem nas contas do Campeonato Nacional, a Baía de Sines acolheu ainda uma competição de motas d'água na categoria Runabout Open. Joela Amorim entrou empenhada em garantir a vitória e, com um bom desempenho nesta corrida inicial, impôs ao atleta dos Açores, Mário Garcia. Na segunda manga, cenário idêntico, não obstante algumas alternâncias na liderança, mas com Joela Amorim a superiorizar-se mais uma vez e a sagrar-se vencedor do Grande Prémio de Sines. Sucesso, êxito e nível participativo foram os denominadores comuns no balanço final do Grande Prémio de Sines por parte dos organizadores e intervenientes do evento. A participação dos açorianos aqui no Grande Prémio de Sines foi bastante boa, dentro daquilo que nós esperávamos. Tivemos um campeão regional, tivemos um vice-campeão regional, acho que correu bastante bem, a prova foi muito bem estruturada e estamos satisfeitos com a nossa participação e vamos continuar a trabalhar para o ano voltar a participar no Campeonato Nacional e a ter louros, que é isso que nos compete a nós, a Associação Regional de Jet Ski e Motonáutica dos Açores. Esta é uma aposta do município, trazer desportos esta magnífica baía e sem dúvida que foi um êxito, aliás, pelas pessoas que tivemos, pelo número de atletas e esperemos que durante os próximos anos possamos novamente apostar nesta modalidade que não tenho qualquer dúvida que tem futuro e Sines, que está virado para o mar, certamente irá continuar a apoiar e principalmente a Campeonato de Sines irá continuar a apoiar esta modalidade. Um evento muito bem organizado, com boa participação, com a participação dos meus pilotos também. Hoje quero, sobretudo, dar aqui minhas felicitações à Federação Portuguesa de Motonáutica, ao seu Presidente, Mário Rosário Ribeiro, pela forma como, de facto, tem conduzido aqui os destinos também da Federação. E, de facto, a organização desta prova demonstra que a Federação Portuguesa de Motonáutica está no bom caminho e está também no bom caminho na gestão desta disciplina que é o jet ski e as motas d'água. Penso que Sines vai ser um novo baluarte da modalidade, das várias disciplinas e estamos muito gratos, não só ao IPDJ como à autarquia de Sines, para a possibilidade de termos estado aqui em atividade com 2 eventos que coroaram, eu penso, com êxito,
A cerimónia de entrega de prémios encerrou o Grande Prémio de Sines, que consagrou os campeões nacionais de Jet Ski 2015 das classes Ski Juvenil, Ski Júnior, Ski Senhoras, Ski GP3 e Ski Division GP1. O próximo programa fica reservado para a Taça de Portugal desta disciplina a realizar em Barcelos.